Amados, eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Amém? Os irmãos acharam? Mateus 24, 14. Pensa. Vamos ler a palavra do Senhor. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Evangelho do Reino tem que ser pregado. Amém? Nós temos que pregar o Evangelho do Reino. Amado, você já parou para pensar se o Evangelho que está em evidência na mídia é um Evangelho pop, um Evangelho brilhoso, lustoso, convidativo, que tem sido anunciado largamente nesse mundo? Se de fato esse é o Evangelho do Reino, se é esse o Evangelho que leva o homem a Deus, se é esse o Evangelho que leva o homem ao caminho do céu, que leva o homem ao arrependimento, à transformação, será esse o Evangelho do Reino? Um determinado pastor disse para mim que não existe o Evangelho da verdade. Eu discordo disso completamente. Porque o Senhor Jesus disse que conhecereis e a verdade vos libertará. O Evangelho é o Evangelho da verdade, amém? Existem outros evangelhos? Existe. O Evangelho da mentira, o Evangelho do faz de conta, o Evangelho do piripim, né? O Evangelho de várias coisas que nós não deveríamos estar vivendo. E nós vemos, irmãos, que existem falsos cristos, existem falsos mestres, existe tudo falso, existe crente falso, existe crente que está dentro da igreja, mas ele nunca teve um encontro com Deus. E na verdade eu gosto muito de dizer isso: a maioria dos desviados, eles estão dentro da igreja, a maioria dos perdidos, eles estão dentro da igreja, dentro da própria igreja, porque nós temos que ter uma conversão pessoal com Deus, uma transformação de vida, uma transformação, porque ninguém é transformado, irmão, se ele não tem um encontro com a verdade. Qual é o Evangelho que você tem vivido em sua vida? Evangelho é boas novas. Você pode estar recebendo boas novas da mentira, boas novas da ilusão, boas novas do faz de conta, boas novas de tudo que é coisa ruim na sua vida, te iludindo, te dilubriando, fazendo com que você esteja caminhando por um caminho florido, bonito, belo, mas que não vai te levar para o céu. Amém? O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho que transforma a vida do homem. Eu costumo dizer que conversão é você estar indo para lá e radicalmente você fazer uma conversão, mudar a direção do seu caminho. Você não pode continuar da mesma maneira se você foi convertido. Você não pode continuar com as mesmas práticas se você foi convertido. Você tem que ser mudado e transformado de dentro para fora. A sua mente tem que ser transformada, o seu coração tem que ser transformado. E muitas pessoas têm sido enganadas e têm sido jogadas de um lado para o outro, têm sido feitas de fantoche, têm sido feitas de brinquedo pela mão de Satanás. Porque não se iluda, Satanás é um ser astuto e sagaz. Ele se faz até mesmo de anjo luz,
para enganar os escolhidos. Ele faz coisas que você não tem ideia para poder tirar o homem da presença de Deus. Porque a grande cartada de Satanás é destruir o homem. E se ele não consegue humilhar a pessoa, ele tenta exaltar a pessoa para que ela possa cair, tropeçando nos seus próprios pés. Você não é ninguém sem Deus. E sem a direção de Deus, você não faz nada. O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho que te conecta com Deus. Se você não sente a presença de Deus, se você não ouve a voz de Deus, se você não sente o Senhor agindo, operando no seu coração, se não existe um termômetro do Espírito na sua vida para dizer, olha, isso não está certo. Então, querido, eu quero te dizer, sinto muito, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Por quê? Porque quem está na presença de Deus interage com o Senhor. Existe uma interação. Hoje nós ficamos um pouco abertos para a internet, mas Deus já estava conectado com o homem 24 horas há muito tempo, e nós não tínhamos desligado com isso. Deus está lá o tempo todo, amém? O momento que você falar com Ele, Ele vai estar ali para te responder, para sentir a sua presença. Muitas vezes, irmãos, nós lemos a Escritura e não a compreendemos, porque nós lemos a Escritura e nós a interpretamos à luz de um evangelho de mentira, onde não existe Deus. É isso, pastor. O Espírito Santo nos discípulo a verdade. Se você não está com a unção do Espírito de Deus, você vai ler a Bíblia de um lado para outro e você não vai conseguir entender nada, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e se você não tem a unção do Espírito de Deus, nada será revelado na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos que, embora nós possamos ter valores, embora nós possamos ter qualidades, nós devemos agir segundo a vontade e a orientação de Deus. Há algum tempo, eu também estava embaraçado nessas mentiras. Eu achava que eu era muito capaz, eu achava que eu era muito completo, muito preparado, e eu estava dando com os burros na água o tempo todo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Hoje eu não dou um passo na minha vida ministerial sem que Deus fale comigo. Eu não ouvir a voz de Deus. Se Ele não falar comigo, eu não faço simplesmente nada. Há momentos que você não tem que fazer nada. Se Ele não mandou, não faça nada. Ah, mas você tem que ter iniciativa, você tem que ter atitude na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Deus conhece o seu Antônio, Ele não vai casar ninguém. Você faz as suas escolhas. Você também escolhe a profissão que você quer seguir. Você escolhe também os amigos a quais você quer ou tem que se relacionar, ou não. Mas quando a sua vida é ministerial, aquilo que cabe a Deus, Ele manda, você obedece. Amém? Esse é o Evangelho. Antes que se mude os reis, os homens têm que mudar, as mentes têm que mudar, os corações têm que ser transformados. Nós ficamos apegados a coisas mesquinhas desse mundo, nós ficamos apegados a migalhas, nós ficamos apegados a ciúmes, nós ficamos apegados a carranquices e a manias e a caprichos. Eu quero dizer algo para você: nada disso vai te levar para o céu. É verdade. Lá fora existe um mundo sem Deus, que tem sido tragado pelo diabo, e tem muitos enganados que acham que estão na presença de Deus, e tem ido dançando para o inferno. Eu quero dizer algo para você, querido. Você que conhece a verdade, você tem obrigação de ser arauto da verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe fazer o bem, não faz, ele está em pecado. Nós não podemos guardar a verdade para nós. O Evangelho do Reino, ele tem que ser pregado em todo mundo. Ele tem que ser pregado em todo mundo. Ele tem que ser pregado em todo mundo. Hoje nós vemos
Nós vemos tantos meios de comunicação e infelizmente nós não vemos um evangelho de verdade sendo pregado. Nós vemos interesses pessoais, nós vemos interesses mesquinhos, nós vemos pessoas lidando com números, como se o povo de Deus fosse um gado. Toda vez que se voltou o povo de Deus, houve desgraça sobre Israel. Por quê? Porque Deus é o Deus de todas as pessoas. Você não pode numerar. O Senhor trouxe Abraão para lá de fora da sua tenda e falou: olha para o céu, conta as estrelas. Ele falou: assim será a sua descendência. Você não pode contar as estrelas, você não pode contar o meu povo, você não pode ter noção daquilo que eu posso fazer. Ninguém pode compreender a mente do Senhor, ninguém pode compreender as verdades do Senhor sem que o Espírito Santo ensina isso para ele. E veja assim, muitas das vezes Deus faz com que isso aconteça em doses homeopáticas, que se enchesse a sua mente da sabedoria de Deus. Talvez você não suportasse. Uma vez Daniel estava tão empolgado, e Deus falou com ele: para, cessa, não é para o seu momento agora. Olha, irmão, você tem que saber que você depende de Deus e que Ele pode fazer um milagre na sua vida, amém? O Evangelho do Reino, ele te leva a compreender que o Reino de Deus, ele vai muito além de cargos, títulos, patentes, ele vai muito além de milícias, ele vai muito além de carranquices, de ciúmes, ou de coisas que são banais para Deus. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com o mundo que morre sem Deus. Ele está preocupado com o mundo que está sendo tragado pelo diabo. Ele está sendo preocupado desde aquele momento, desde os tempos passados. Os falsos mestres têm operado e operam para você de hoje dentro da igreja. Eu quero dizer para você, querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você é um instrumento, você é uma ferramenta, mas você não é Deus. Você não responde por Deus. Você fala por Deus no momento que Ele enche o seu coração, sua alma para estar falando. A Bíblia diz: ungiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Há momentos que Deus vai encher você para você falar. E esse momento você deve falar. Amém? Nós ficamos preocupados, irmãos, que nós temos visto. Quando virá o fim, as pessoas vão falar: tá, mas os sinais dos tempos, verdade, guerras, rumores de guerra, paz, pessoas buscando pela paz, união das Nações Unidas, né? Vê ali a moeda chegando a se unificar em muitos países. Nós pegamos a moeda do real hoje e nós comparamos ela com o euro, está igualzinho, né? Está lá a deusa Semíramis na moeda de todo mundo agora, todo mundo igual, e nós vemos ali todo mundo com a mesma moeda parecida. Isso para juntar tudo é fácil, né? Acabar as fronteiras e a nova ordem mundial, vamos dizer assim, está às portas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: o homem pode tramar tudo o que ele quiser, mas na verdade Deus permanecerá no momento certo. Enquanto o Evangelho da verdade, ou o Evangelho do Reino, ser pregado ou for pregado em todas as nações, o fim não virá. Eu costumo dizer, irmãos, que sempre quando a humanidade chega a um patamar insuportável, Deus promove um grande advento. Sempre foi assim. Na época de Noé, eu estava vendo documentários sobre Noé. Na época de Noé, a humanidade chegou a um patamar insuportável. Deus fez um advento de dilúvio tremendo, poderoso, maravilhoso, né? Coisas tremendas e espetaculares. Nós vemos também, como o seu nome colocou aqui, dois lugares importantíssimos. Se você estudar a geografia, a história, a importância econômica, geográfica daquele lugar, você vai ver que eram locais, era como se fosse hoje, né? Estados Unidos, vamos dizer assim, Inglaterra, locais mesmo poderosos. Então nós vemos, irmãos, que eles foram liquidados. Nós vemos também, quando a humanidade chegava a uma situação insuportável no apogeu do Império Romano, Deus envia seu Filho para rachar esse mundo. Jesus falou: eu vim trazer espada, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer divisão, eu vim trazer guerra, eu vim trazer um movimento, uma transformação, algo diferente.
eu vim salvar aquilo que havia se perdido. Jesus veio para rachar tudo, para mudar as pessoas, para transformar os homens. Se Jesus viesse a alguma igreja hoje, nos dias modernos, e pregasse a filosofia que ele pregava, da maneira que ele pregava, ou ele era taxado de maluco, de herege, era expulso, porque a pregação de Jesus era algo alucinante. As pessoas ficavam embriagadas de poder, alucinadas de poder. Alguns queriam matá-lo, outros queriam adorá-lo, outros queriam coroá-lo. Era uma confusão. Aquele homem veio para pregar coisas tremendas. Ele é o Filho de Deus, amém? Ele disse: esse evangelho que eu estou pregando aqui, que confunde, que choca, que faz as pessoas pensarem, que faz os reis balançarem, esse evangelho, meus filhos, que eu quero que vocês preguem. E quando esse evangelho for pregado, virá o fim. Amém? Em testemunhas nações, virá o fim. O que é missões, irmãos? É levar a palavra de Deus àqueles que não ouviram, ou até mesmo aqueles que ouviram algo semelhante, ou ouviram algo parecido, ou ouviram o genérico da palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus, o evangelho da verdade, o evangelho do reino de Deus, para as pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam transformadas. Uma palavra que não choca, uma palavra que não mexe com você, uma palavra que não mexe com o seu ímpeto. Essa palavra está morta, ela não tem poder de Deus para mudar a sua vida. Se isso não te incomoda, se isso não mexe com você de alguma maneira, então você não está sendo impactado pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? Uma coisa é boa quando você ouve a palavra de Deus. Se algo te incomoda, até te revolta. É interessante porque a sua consciência não está cauterizada. Algo ainda está em aberto na sua vida. Existe espaço para que Deus mexa com a sua vida. Tem pessoas que estão dormentes. Tem pessoas que estão dormentes para a palavra de Deus. Elas se cercaram de uma verdade absoluta e pessoal, que elas não têm mais o espaço para que Deus opere e seja Deus da vida delas. Verdade. Elas estão tão cheias de si mesmas que elas não têm espaço para que Deus preencha nada na vida delas. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A verdade é tão poderosa, e quando você está de cara na verdade, você tem que abandonar os seus conceitos, os seus preceitos, e abraçar a verdade e aceitá-la. Abaixa a cabeça para a verdade e fala: a verdade é a verdade, eu estou errado, Deus está certo. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia! Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu mudei tanta coisa na minha vida, eu mudei tanto conceito da minha vida, eu mudei tanto pensamento pequeno na minha vida, quando eu dei de cara com a verdade de Deus. A verdade, ela tem feito parte da minha vida. Hoje, eu sei da verdade, amém? Eu tenho abençoado várias pessoas aí. Tem irmãos que fazem curso comigo em São Paulo, que fazem curso comigo lá em Brasília, irmãos da Assembleia de Deus, que têm sido abençoados aí de alguma maneira. Eu gosto da verdade, onde eu posso expressar aquilo que eu penso e aquilo que Deus me dá. Onde só entra ali na internet e vê ali 24 horas ali, né? O pastor Marcos estava comigo outro dia, lá estava vendo as fronteiras lá de vários países, né? Eles entram, eles debatem, eles conversam, eles escutam. E os países, muitas vezes, países islâmicos, Arábia Saudita, né? Marrocos, o pessoal está ouvindo a palavra de Deus. Eles estão lendo a palavra de Deus. Eles estão vendo ali a língua deles. Hoje a tecnologia nos dá essa condição. O camarada bota ali em Azerbaijão, ali ele vai ver. Né? Outro dia eu estava vendo lá a bandeira de Israel, 10 pessoas de Israel. Eu falei: nossa, vamos fazer um caminho contrário. O evangelho veio de lá, está voltando. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos e temos e devemos pregar o evangelho de Deus, trazer a verdade para as pessoas, abrir os olhos aos cegos,
Amém? Dar uma palavra de conforto ao angustiado. Outra vez nós não compreendemos, irmãos, aquilo que Jesus fala. Ele disse que ele estava preso e ninguém foi visitá-lo, irmão. E tantas pessoas presas em ideologias mortas. E nós não visitamos essas pessoas, não trazemos uma palavra de verdade para elas, de salvação. Ele falou: estive nu, tem pessoas que estão nu espiritualmente, não tem quem lhe dê um casaco, não tem quem lhe abrigue. Olha, venha, meu querido, existe verdade para a sua vida. Vem, estive doente, quanta gente doente. Tem pessoas que infelizmente você não consegue nem conversar direito, a pessoa está tão doente, está tão bitolada, a pessoa está tão direcionada ao muro, que ela vai bater. Ela vai bater no muro, amado. E você tem que estar do lado preparado com os curativos, porque o choque que ela vai ter é inevitável. É inevitável, ela está tão bitolada que ela não consegue olhar para os lados. Ela vai bater no muro. Eu quero dizer algo para você: o Evangelho de Deus é algo expansivo. Conte as estrelas do céu. Faz essa experiência. Vai lá, tenta contar as estrelas do céu. Esse é o Evangelho da verdade, amém? Esse é o Evangelho do Reino que deve ser pregado a todas as nações. E então virá o fim. Sabe por que isso vai acontecer, irmãos? Eu acho que nos últimos tempos haverá um grande evento espiritual. Um grande avivamento espiritual. Deus vai levantar profetas nas nações. E eles vão pregar a verdade e doa quem doer. E o negócio vai ficar feio para o diabo. E vai ficar bonito para Deus. Porque Deus não vai voltar antes que ele arrebanhe uma grande multidão, amém? Deus não vai deixar as pessoas cegas. Antes que Jesus voltar, vai haver um grande avivamento espiritual. Você pode ter certeza disso. Olha que o povo começar a pegar nessa terra. Você vai estar próximo à vida de Jesus. Não pense que Jesus deixa barato para o diabo. No último momento, irmão, ele vai virar mesmo. O diabo vai ficar vendo navios. E a grande tribulação vai acontecer. Mas até mesmo dentro da grande tribulação, Deus terá pessoas pregando a palavra. Eu quero dizer algo para você, querido. Você tem que despertar. E tem que despertar o seu irmão. Trazer ele para a verdade, para a compreensão de Deus. Para que ele possa compreender que o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E Ele pode fazer um milagre na sua vida a todo momento. Saiba que Deus não é mudo, Ele fala com você. Deus fala conosco de maneiras sobrenaturais. Deus fala conosco de maneiras incríveis. Antes de ouvir a voz de qualquer pregador, ouvir a voz de Deus. Foi algo impressionante. Eu não criei em Deus, eu servia a outro Deus. E Deus falou comigo e falou: olha, não tem jeito. Eu tirei tudo de você, cerquei por todos os lados, puxei o tapete debaixo dos seus pés, você é meu. Você tem que vir me conhecer. Quando eu fui tentar encontrar Jesus, eu já estava convertido. Porque eu falei: eu vou fazer o quê? Ele já me cercou por tudo que é lado, isso não tem jeito. Eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer. Então, irmãos, nós temos que compreender que o Senhor tem nos chamado para uma grande missão. Amém? Deus tem te chamado para uma grande missão. E a missão começa dentro da igreja. Nós tomamos que a missão começa dentro da casa. Eu quero dizer para você que dentro da casa e dentro da igreja, testemunha e mudança de vida. Transformação e mudança de vida. Se não tem mudança na sua vida, alguma coisa está errada. Deus fala para que nós venhamos a marchar. Tem um crente que marca passo, né? Então Francisco aqui é militar, marca passo. Finge que marcha, mas não marcha. Finge que marcha, mas não marcha. Tem crente assim, finge que vai, mas não vai. Se você não romper marcha, você não vence. Tem um momento de você romper marcha, de você seguir em frente, e Deus vai te dando vitória, amém? Você rompe marcha e vai seguindo, e Deus vai te dando vitória. Os problemas vêm, os problemas vão, e Deus permanece com você de pé. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. E você vai
seguindo, e você vai seguindo, e vai vir tempestade, vai. O mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vem. Jesus já disse antes dele subir, falou assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do céu. Outro dia eu estava pregando que você pode até entrar na cola dos leões, mas ele vai entrar junto com você. Você pode até entrar na fornalha, mas ele vai entrar junto com você. Você pode até, irmãos, enfrentar um exército muito mais poderoso que o seu, mas ele vai ser o fator determinante para a sua vitória. Tem hora que ele quer que você só chegue no campo de batalha. E ele faz as coisas acontecerem. Ele fez com 180.000 homens matassem um ou outro. Porque Israel não somente chegou ao campo de batalha, ele deu a vitória. É isso que muitas vezes ele quer na sua vida. Amém? Então, final, filho, amados, o fim e o princípio. O princípio que é uma vitória extraordinária. Vale a pena pagar o preço pela verdade, porque é a verdade que vai te levar a vitória. Muitas das vezes é melhor andar sozinho do que rodeado de pessoas que não estão te levando para o céu. Quando você trilha o caminho da verdade, tem um poema que eu escrevi para lá no Bálsamo. Quando você trilha o caminho da verdade, você tem poucos amigos, mas os poucos que você tem são uma bênção para a sua vida, são um diferencial para a sua vida. Toma, que você possa guardar essa palavra no seu coração, na sua mente, que você possa botar isso em prática na sua vida, porque essa é a missão que Deus tem dado para você: salvar almas. Amém? É a diferença, a grande diferença. É a visão que o sacerdote não teve, é a visão que o levita não teve, e é a visão que o samaritano teve. O samaritano que não adorava a Deus, Deus dele era Baal, tinha outra cultura, teve todo o tempo do mundo para o ferir, e a igreja passou de lado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o alvo da igreja não é mais o homem, são outros alvos diferentes. Mas o alvo de Deus, o evangelho da verdade, é o homem. O homem é a peça principal. Por causa do homem, o céu teve um cisma. O diabo foi jogado por terra. Por causa do homem, Jesus desceu à terra para se fazer homem e derramar o seu sangue pelo homem para pagar essa dívida. Por causa do homem, Jesus voltará. Você é o centro de tudo, amém? O seu próximo é o centro de tudo, amém? Aquele que está perdido lá é o centro de tudo, amém? E ele é importante para nós. E Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.